Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar, então, a lição número 8 desse trimestre. O título da lição é Naamã é curado da lepra. Uma série de lições que estamos estudando, né? Essa é a lição número 8. O textuário da lição diz o seguinte, ele está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo a nossa expectativa. Ele faz de forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 10, e capítulo 14, versículo 25 a 27. Diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este o varão homem, valioso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E diz esta, a esposa, a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então diz o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E fui e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurasse da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. Pelo que deverás notar, penso vós, e vede que buscar ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Viu, pois, Naamã como seus cavalos e como seu carro, e parou da porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe, Eliseu:
de onde vem Geazi? E diz, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, lhe diz, porventura não fui contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era essa ocasião para tornar-se, para tomares prata e para tomares vestes e olivas e vinhas e velhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se propagará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Senhor, nosso Pai, te agradecemos infinitamente por tu permitir que estejamos na tua frente para escutar mais uma vez esse ensinamento. Queremos abrir nossos corações, Senhor. Queremos também orar para os irmãos que vão escutar essa lição, para que ela tenha efeito nas suas vidas. Ser louvado no nome de Jesus. Amém. Então, os objetivos da nossa lição, irmãos, o objetivo geral é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. E como objetivo específico, relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. Nós vamos ver um pouco que ao mesmo tempo que Naamã tinha orgulho, ao mesmo tempo teve fé, né? Aceitando, embora sendo obrigado, né? Ou aconselhado pelos seus servos, né? Para mergulhar 7 vezes. Mas ele acreditou e mergulhou 7 vezes. Identificar as ambições de Geazi. Então, o comentarista separa a lição em 3 partes. A primeira parte ele apresenta Naamã como o chefe do exército sírio. Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes, de acordo com o primeiro livro de Reis. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. O problema de Naamã é que ele era leproso, de acordo com o que nós vimos na leitura bíblica em classe. Essa doença afetava sua integridade, ou deixava vulnerável, né? Uma doença da pele que deixava vulnerável o Naamã pela exposição da pele ao tempo, né? Tem outro personagem que aparece nessa passagem, que é a menina escrava. Então, durante as discussões de Naamã, nas guerras, ele fez uma menina de escrava que passou a morar na casa dele. Ele trabalhou como a esposa de Naamã. E surgiu, esposa de Naamã, que fosse falar como profeta, sugeriu à esposa de Naamã que ele fosse falar com Eliseu para buscar a cura. É uma menina que foi levada em cativeiro, né, como escrava. A palavra de Deus diz que era uma menina. Essa menina, para ter uma ideia de que, se Naamã fosse a Israel, encontrar o profeta Eliseu, encontraria a cura. Esse pensamento da menina depende da educação que ela recebeu. Ela, sendo de origem de Israel, ela sabia dos feitos, né, de que Deus poderia fazer pelos seus profetas. Então, ela foi educada com certeza num lar que temia a Deus e que aprendeu que os profetas são instrumentos de Deus. Então, apesar da idade nova dela, ela acreditou que Naamã poderia ir buscar a cura, né, no encontro do Eliseu. Então, botei aqui uma referência em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz: instrui a criança segundo os objetivos
que você tem para ela. E menino, com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, essa menina deve ter recebido uma educação, né, com temor a Deus, a ponto de se lembrar que Deus é capaz de tudo para quem acredita. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até seu rei, a fim de lhe contar o que ele lhe disse. Então, Naamã não podia sair da Síria, né, e ir direto a Jerusalém sem falar com o seu rei. Embora era uma pessoa do alto escalão, tinha que dizer todos os movimentos para seu rei, para seu chefe. Então, ele foi contar isso para o rei dele, né? E o rei prontamente o liberou. E, inclusive, preparou uma carta para que Naamã levasse essa carta em mão, para o rei de Israel, dizendo o motivo pelo qual ele está aí. Então, o rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava, a visita de Naamã, ficou atemorizado, rasgou as suas vestes, pois acreditava numa visita de provocação. Israel já tinha passado por algumas derrotas, né, pela Síria. Então, era mais uma preocupação do rei de Israel, né, apresentando um comandante de alto escalão no meu território, trazendo uma carta. Não era uma notícia boa. Colocar uma referência ali em Mateus 10, capítulo 8, que diz o seguinte: curais os enfermos, limpais o leproso, ressuscitais os mortos, expulsais os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Recebemos esse poder de curar, de limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, não a troca de qualquer coisa, né? Recebemos de graça, temos que dar também de graça. Vamos comentar mais um pouco adiante sobre essa passagem. A segunda parte da nossa lição, o comentarista apresenta o mergulho de Naamã no Rio Jordão. Ao saber sobre o que estava acontecendo e por que o rei de Israel ter rasgado suas vestes, Eliseu, que era profeta, diz: por que rasgaste tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberás que há profeta em Israel, de acordo com 2 Reis, capítulo 5, versículo 8b. Era a oportunidade para o nome de Deus ser glorificado. Dá para entender também a incredulidade do rei de Israel, né? Não acreditava que o milagre poderia acontecer. Eliseu puxou a responsabilidade para ele, porque ele acreditava em Deus, nos feitos de Deus. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele havia de fazer para ser curado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honra, que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi uma decepção para Naamã. Depois de fazer uma viagem, né, com um cortejo, com uma escolta, para buscar a cura, aí nem tem contato com o profeta, o homem de Deus. Ele recebe apenas uma instrução de um mensageiro.
que diz para ele, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi uma decepção para o Naamã. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Então, como orgulho dele, né, Naamã não queria fazer isso. Queria a recepção, queria ser tocado, queria uma cerimônia, né, da cura dele. Precisou então a intervenção, né, dos seus empregados, as pessoas que acompanhavam ele, para convencer ele a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Depois que ele fez isso, ele ficou curado. Sua pele ficou como de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. De acordo com 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Deus opera milagre, e não o misticismo. Comentarista chama a atenção sobre o misticismo, para que a gente não fique inventando procedimento para a cura. A palavra de Deus nos deu poder para realizar maravilhas a partir da oração, né, para fazer cerimônias, para inventar roteiro, para inventar charlatanismo. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir. Onde ele age, não é preciso numerologia. Não precisa de numerologia. O poder de Deus está acima de tudo isso. Então, não podemos pegar esse evento, de acordo com Naamã, para dizer agora que qualquer enfermo que precisamos apresentar ao Senhor da cura tem que mergulhar 7 vezes em algum lugar, tem que mergulhar 2 vezes em algum lugar, tem que orar 5 vezes com tal posição, tem que fazer tal coisa com tantas vezes. Não precisamos começar a inventar. O Eliseu recebeu a instrução de Deus, né? Ele tinha autoridade, ele era um instrumento de Deus. Por esse motivo, ele instrui 7 vezes. Não podemos usar isso, esse acontecimento para inventar numerologia. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Então, Deus age dependente desse efeito não ser visível, né? Quando nós oramos, ele escuta, ele age a nosso favor. O se ele agir diferente, ele tem os motivos, né? Não por acaso Jesus diz que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Então, nenhum dos leprosos foi curado naquela época. Tinha bastante leprosos em Israel. E nenhum deles foi curado, a não ser Naamã. A rejeição dos presentes, após a cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear, como 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. A quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado, mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou todos os presentes. Como 2 Reis, capítulo 5, versículo 16, Eliseu rejeitou todos os presentes. Não é muito comum hoje, né? Algumas igrejas, né, que a gente vê por aí, onde a cura é a base de troca, né? A cura é condicionada
a oferta, o reconhecimento de algum milagre é sugerido, né? Como algum sacrifício. Imagina se alguém toma iniciativa de entregar uma fortuna a uma dessas igrejas por cada coisa que ele recebeu, por cada milagre que foi cumprido, que aconteceu. Geralmente eles não recusam, né? Esses apóstolos que a gente encontra nas igrejas por aí. Né? A palavra de Deus diz que recebemos de graça esse poder de cura e temos que dar de graça. Lembra dessa passagem que nós lemos algumas lâminas atrás aí? Então, Eliseu rejeitou todos os presentes. Tinha um camarada aí chamado Geazi. Ele mentiu. Vamos ver o comportamento dele. A atitude de Eliseu, ao recusar o presente na mão, revela um comportamento de quem não vende a si mesmo as bênçãos de Deus. Então, as bênçãos de Deus não se vendem. Não podemos fazer uma campanha de evangelização condicionando a salvação ao pagamento de qualquer coisa. Precisamos resgatar as almas perdidas, fazendo a obra de Deus, sem esperar nenhuma recompensa aqui na terra. E Deus quer recompensa da forma que Ele quer. Então, não podemos nos deixar corromper. Se Deus deixa os milagres acontecer nos usando, não podemos exigir qualquer coisa. Não podemos nos corromper. Não podemos nos sentir maiores por isso. Tanto Elias como Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Porém, Geazi, um personagem que aparece ali, por ganância, ele é acometido da lepra por causa da ganância. Porque depois da visita de Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e mentiu, né? Mentido. Se apoderou dos presentes que Eliseu tinha recusado. Então, ele pegou os presentes, mentiu que ia talvez dar para Eliseu, e vamos ver o que aconteceu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi, visando o bem material. Ele mentiu, ele nem tinha feito nada sobre o processo de cura. Não é só a mentira que ele fez, também roubou. Normalmente, a palavra de Deus recomenda que a gente deve sustentar os obreiros, dar as ofertas, praticar sacrifício, né, para conhecer o que Deus fez para nós. Normalmente, não é indicado que os homens de Deus recusam, né? Elias podia aceitar esse presente, né, e fazer alguma coisa na obra de Deus, né? Para a obra de Deus, na caridade, usar esse recurso para alguma coisa, mas ele não aceitou. E Geazi, que não é nada, ele foi lá, tomou conta de todos os presentes. Então ele roubou além de mentir. E tudo que tentamos tirar indevidamente, existe consequência. Ou a gente perde em dobro, ou a gente perde tudo, ou a gente sofre outras consequências. Nunca podemos tirar o que não é nossa. Geazi não fez nada para pegar esses bens. Então ele roubou. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi, visando o bem material. Ele mentiu ao comandante Ciro, traiu Eliseu e deshonorou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra. Então toda a lepra que estava na mão se abateu nele. E ficou branco como a neve. Então a lição nos traz aí alguns ensinamentos. Primeiro nos apresenta
alguns personagens. Vamos falar de cada um deles e ver o que podemos aprender. Primeiro, a menina. A menina escrava. Essa menina tinha fé de que o que ela falar, o que aconselhar, né? Deus ia agir. Imagina se Namara volta para a casa dele sem cura. Essa menina era escrava, né? Ia sofrer consequências. Ela mediu tudo isso, mas ela acreditou. Precisamos ter a fé da menina. Independente de onde a gente está. Ela está na casa de um comandante de alto escalão. Ela colocou sua opinião em favor da glória de Deus. Podemos aprender a fazer isso no lugar onde nós estamos. Propagar o poder de Deus. Falar das bênçãos de Deus, sem temor. Que a gente esteja no palácio, que a gente esteja no na cozinha, que a gente esteja no ministério, que a gente esteja em qualquer local. Temos que confessar a verdade, temos que confessar o que nós acreditamos. Temos que aprendemos como essa menina. Ela aprendeu desde a juventude dela que Deus age pelos seus profetas. Ela acreditou e falou, tomou coragem e sugeriu que o Senhor dele fosse encontrar o profeta de Deus. Precisamos aprender isso com essa menina. Ainda como a menina, precisamos aprender o amor ao próximo. Ela tinha pena do seu senhor, né? O estado do seu senhor tomado de lepra. Estava preocupado com ele, com o amor com ele. Ela poderia dizer que ele se ferra, né? Porque ele levou ele à escravidão. Então, que ele se ferra como sua lepra. Então, o amor da menina ali, o coração da menina, teve que nos ensinar alguma coisa, amor ao próximo, independente do que o próximo faz para nós. Temos que ter amor ao próximo. A palavra de Deus diz, amai seus inimigos. Tá? Então, a menina tomou coragem, mesmo sendo escrava, que a escravidão numa situação agradável, mas o coração dela foi tocado para recomendar ao Senhor dela de encontrar o profeta para buscar a cura. Outra coisa que precisamos aprender com essa personagem, essa menina, é a obediência. Obediência. Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos recomenda alguma coisa, temos que agir. Ela não falou espontaneamente para orar, ou para expor do Orena, para que o Oré fosse buscar a cura. O Senhor orientou ela para falar isso. Ela não resistiu. E falou o que o Senhor tinha recomendado no coração dela. Então, não podemos fechar nossos corações, fechar nossas bocas quando o Senhor nos instrui para fazer alguma coisa, temos que fazer. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem é Naamã. Bom, a revista, a palavra também diz que Naamã não tinha muita fé. Mas Naamã tinha fé também, porque apesar de ter resistido, né? Apesar de ter resistido, primeiro, quando ele saiu da Síria para Israel, ele acreditou que existia a possibilidade do homem de Deus ser usado para a cura dele. Então, ele acreditou. Ele teve fé até esse ponto. Ele foi para lá porque essa lepra já demorava alguns tempos, né? Buscou cura, não obteve. Mas acreditou que o homem de Deus poderia ser usado para a cura dele. Então, Naamã teve fé. Teve fé até esse ponto, ele acreditou. E fui para lá, Israel. Além disso, tinha uma prova muito difícil de aceitar. Não ser recebido pelo profeta e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É uma coisa engraçada, né? Mas o Naamã
Mergulhou uma vez, 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Mergulhou. Acabou mergulhando 7 vezes porque acreditou e podia recusar totalmente, porque ele não é mandado pelos seus servos. Os servos dele só aconselharam ele. Então ele acreditou que a cura estava ali. Ele mergulhou 7 vezes. Então Naamã não tinha totalmente falta de fé. Ele acreditou que as instruções do homem de Deus podiam trazer a cura para ele. E também Naamã, ele não foi ingrato, né? Homem valente, poderoso, podia simplesmente receber a cura e ir embora. Precisamos aprender também com a gratidão de Naamã. Reconheceu o que Eliseu fez, que o Eliseu foi usado, tentou oferecer os presentes, né? Tem gente que nem diz graças, reconhecem o que Deus fez para ele, né? Não dizem graças a Deus, não dizem obrigado, Senhor. Só oramos para receber, não agradecemos. Não levamos ofertas importantes para o Senhor, né? Então, na mão, precisamos aprender, né? Que ele foi grato aí, certo? Precisamos também aprender como Eliseu. O Eliseu é uma pessoa que recebeu autoridade, né, de Deus para fazer acontecer. Então, não se esperneou que chegou um alto comando aí, né, na cidade. Eu vou receber ele no salão de honra. Não. Os profetas são usados por Deus. Ele fez exatamente como Deus havia lhe recomendado. Ele não age por conta própria. Deus disse para ele, nem recebe esse cara aí, manda um mensageiro. Ele não se esperneou. Mandou um mensageiro, mesmo sendo um comandante, mesmo sendo um rei, ele ia fazer isso. E manda ele mergulhar 7 vezes. Isso é uma condição. Né? Quantas vezes a gente tenta mudar a palavra de Deus para adequar ela e agradar aos homens? Não podemos fazer isso. Temos que aprender como Eliseu. Eliseu não modificou a instrução. Ele fez exatamente como Deus havia recomendado. Precisamos aprender isso como Eliseu. Outro personagem, que é o último personagem, é Geazi. As consequências de tudo que fizemos com mal, né, as pessoas, não é só no inferno que tem consequências, também podem sofrer consequências aqui mesmo na Terra. Então, Geazi começou mau caráter, roubou, mentiu, as consequências vieram imediatamente. Também temos que aprender isso, irmãos. Temos que aprender que não dá para fazer mal para o outro, não dá para tentar roubar do outro, porque as consequências estão aí. Ninguém faz o mal para o outro e fica de graça. Uns pagam primeiro aqui, na terra mesmo, e outras concretizam ainda o pagamento no inferno. É muito importante também, irmãos, aprender, depois desses personagens que nós acabamos comentando, aprender a entender que Deus é fiel, né? Ele usa seus profetas para fazer acontecer os milagres. Né? A palavra de Deus diz que em Israel ninguém se curava da lepra, mas Deus usou o profeta dele para mostrar que é possível curar a lepra. Para uma pessoa só. Para uma pessoa só. Então, precisamos fazer o uso desse poder, né? Aprender também que Deus é fiel e nos autorizou, como ele usou Elias, e Eliseu também. Ele também nos autorizou, a orar para a cura dos enfermos, nos autorizou a ressuscitar os mortos, nos autorizou a expulsar os demônios, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 8.
da Escritura. O Senhor nos autorizou a fazer tudo isso. Precisamos ter fé, precisamos deixar o Senhor agir em nós. Concluindo então, irmãos, não importa onde estejamos, nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. A menina estava no palácio, numa residência de uma elite. Ela não conteve a vontade de falar da sua fé, de expressar a sua fé, de expressar aquilo que ela acredita, e sugeriu para o rei ele encontrar o profeta de Deus para receber a cura. Precisamos aprender isso. Precisamos também aprender humildade. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Provérbios 29, versículo 23. Então, o Senhor Jesus era humilde, lavou os pés dos discípulos. Precisamos aprender também com humildade Naamã, que obedeceu a sugestão da escrava. Isso é sinal de humildade. Também mergulhou 7 vezes, também é sinal de humildade. Apesar de Eliseu não ter recebido ele, resistiu um pouco, mas foi humilde no fim. Precisamos aprender a ser humildes. A cor de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente da posição social ou nacional. Então, ele age na elite, ele age nos empregados, ele age nos escravos, ele age em todo mundo. Ele salvou e curou um personagem de alto escalão. Uma pessoa que tinha poderes de vencer guerras, mas tinha uma enfermidade. Deus curou ele. Apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor pela maravilha de forma diferenciada. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que o recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Então, antes da cura, Naamã não entendia muito quem era Deus, mas depois que aconteceu esse milagre, ele entendeu. Para finalizar, irmãos, precisamos entender que não é possível cansar de orar, de pedir. Deus agir no seu tempo. Naamã mergulhou 7 vezes. Às vezes a gente ora só uma vez. A gente não ora a segunda vez para aquele irmão enfermo. Podemos orar uma vez. Podemos orar 2 vezes. Podemos orar 3 vezes. Podemos orar sempre. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Então, às vezes Deus espera que a gente ore várias vezes, para o mesmo assunto, para o mesmo problema, para acontecer a solução, para ele resolver. A gente ora meia vez, ou uma vez só, e começamos a brigar com Deus. Naamã podia mergulhar só uma vez. Quer dizer que não é possível mergulhar uma vez, e se não receber a cura, não vai ter. Mergulhar a segunda vez. Podemos orar uma vez. Podemos orar a segunda vez. Naamã mergulhou de novo, a terceira vez. Para o mesmo assunto, podemos orar mais de 2 vezes. Podemos orar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, até Deus agir. Uma lição de paciência e de obediência. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.